Fala Makers, vamos para mais um vídeo da nossa série do curso EducaMaker. Nessa série nós estamos falando muito sobre Arduino, principalmente sobre dispositivos de entrada, que são os nossos sensores. Hoje nós vamos utilizar as portas analógicas para fazer a medida da intensidade de uma propriedade que é medida por um sensor. A gente vai utilizar um sensor do tipo LDR. Eu expliquei toda a teoria no nosso material teórico, então vocês podem dar uma olhada lá. Nosso material escrito, por assim dizer, nossa apostila. Vocês podem ver lá que eu tenho no capítulo referente a essa aula toda, capítulo 8, né? Toda a discussão sobre como funciona o LDR, como funciona a comunicação serial, como funciona um divisor de tensão. Então, se você não viu ainda, pausa esse vídeo, dá uma olhada lá e só então assista o vídeo, tá? Eu vou partir do princípio que vocês já viram, já entenderam esses conceitos e aí a gente vai montar o nosso circuito. Eu vou montar esse circuito de duas formas, tal como eu fiz no botão. Primeiro eu vou montar só com o LDR, depois com o módulo. Se você não tem disponível o LDR sozinho, como esse aqui da imagem, você pode utilizar o LDR no módulo que vem no kit de 37 sensores, tá? Então vamos lá. Nós vamos precisar nesse projeto Arduino, protoboard, LDR, um resistor de 10 kΩ, pode ser um resistor maior ou menor. Ele vai ser utilizado como uma resistência de referência. O valor desse resistor vai alterar o valor do sinal que você vai medir, tá? 2 jumpers pretos, 2 vermelhos, pode ser um de cada. Eu vou fazer assim só para ficar mais organizado esse circuito, já que ele vai ser um circuito de, digamos assim, de base para você fazer o próximo circuito do projeto ao fim desse capítulo. E também um jumper amarelo. Então vamos lá, vamos começar a montagem do nosso circuito. É um circuito relativamente simples, basta você colocar o seu LDR e o resistor em série, ou seja, conectar os dois pinos deles aqui no meio, na mesma linha, tá? Dessa forma, esses aqui estão conectados em série. Por se tratar de um divisor de tensão, você tem que alimentar um lado de forma positiva e outro lado negativo, né? Tem que ter alimentação positiva de um lado e negativa do outro. Eu vou conectar aqui nos 5 volts do Arduino, então eu vou fazer essa conexão primeiro desse jumper, nos 5 volts do Arduino, a essa linha aqui vermelha, tá? Da minha protoboard. E vou conectar então o meu LDR nessa mesma linha. Vou colocar aqui junto só para vocês visualizarem melhor. Então eles vão estar 5 volts, está conectando aqui o LDR também, tá? O GND do Arduino, para fechar o nosso circuito, eu vou conectar ele aqui nessa linha preta ou azul da protoboard e vou conectar o outro lado do resistor também nessa linha. Então dessa forma eu tenho a corrente elétrica passando aqui nessa primeira linha, passando por esse jumper, entrando por essa resistência que é variável. É uma resistência, mas tem sua resistência variável com a luz, é o LDR, né? É um sensor que a resistência dele depende da intensidade de luz, mas é uma resistência, ele possui uma resistência. Depois vai passar pela outra resistência para ir para o aterramento. É bom não colocar uma resistência muito baixa para evitar qualquer risco de curto ou que a resistência aqueça muito. Mas na corrente que a gente está trabalhando, está tranquila a resistência de 10 kΩ, tá? Isso trata-se de um divisor de tensão, porque como o próprio nome sugere, a corrente elétrica, a tensão que você vai medir no final de contas, ela vai se dividir entre os dois resistores, seguindo uma forma que a gente já viu no material escrito, né, na nossa apostila. Então, de novo, se você não viu ainda, pausa o vídeo, vai lá conferir, porque você vai precisar muito desse conhecimento, principalmente no projeto, tá? Então vamos lá. Para ler o nosso sinal, eu tenho que pegar aqui o ponto em que os dois resistores estão conectados entre si, então esse pino aqui, e vou conectar ele no pino analógico do Arduino, no A0. Conectei aqui no pino analógico A0 do Arduino. Agora eu conecto o meu cabo USB, tá? Meu circuito já está bem montado, é um circuito simples. Pronto, eu vou abrir agora a ideia do Arduino, eu já deixei aqui aberto um projetinho vazio basicamente, tá? Só coloquei o nome dele, projeto 12, medindo a luminosidade com o LDR. Nós vamos começar então a nossa programação para medir o sinal desse LDR, tá? É importante falar que para ler o sinal do LDR é muito simples. Basta eu chegar no Arduino e eu criar
código bem simples para ele ler esse sinal que está sendo recebido pela porta analógica, nesse caso A0. Então bastava, por exemplo, se fosse só para ler o meu sinal aqui, bastava dizer o seguinte: analog read A0. Pronto. Aqui eu estou lendo o sinal analógico na porta A0. Posso gravar isso aqui, eu vou compilar, vou mandar para o Arduino para a gente ver. Fazendo a compilação agora, um sketch bem simples, tem muita coisa. Pronto, o Arduino já está fazendo a leitura do sinal do nosso sensor na porta 0. Porém, eu não vejo o valor medido, porque simplesmente o Arduino não está me mostrando, não está utilizando esse valor para nada. Eu poderia, por exemplo, colocar um LED aí e utilizar a intensidade da luminosidade do LDR para controlar a intensidade da luminosidade do LED, utilizando uma porta PWM, por exemplo. Tá? Vocês já fizeram isso, quem quiser pode fazer esse projeto, é um projeto bem interessante. Mas agora eu quero começar a trabalhar também com comunicação com o Arduino. A gente vai utilizar a comunicação serial. Então, além de enviar essa lista de comandos que a gente envia para o Arduino via conexão USB, eu quero receber também informações do Arduino. Para isso, eu vou abrir uma comunicação serial com o meu Arduino. Então, eu posso vir aqui e simplesmente escrever o seguinte: serial, tá? Então, comecei uma comunicação serial, .begin. Então, begin é começar, estou iniciando uma comunicação serial. E aí eu informo 9600. Isso aqui é a minha taxa de transferência de bits, tá? A quantidade de informação que eu vou transferir por segundo. Agora, além de ler esse valor, né, da porta analógica, eu quero que ele me informe esse valor. Então, via comunicação serial, me informa esse valor, ou seja, print, imprima na tela, print ln, imprima para mim, via comunicação serial, o valor que está sendo lido. Eu fecho isso aqui. Então ele vai estar aqui. Deixa eu só colocar esse comentário aqui em cima. Ele vai estar lendo o sinal analógico na porta 0 e imprimindo via comunicação serial. Vou trazer isso aqui para baixo. Pronto. Ele está lendo o sinal analógico na porta 0 e imprimindo via comunicação serial. Então agora, quando eu gravo no meu Arduino, eu quero que vocês reparem bem esses dois pinos aqui, que são os pinos AX e TX, tá? Então olhem para eles aqui. Ó, viu que eles ficam piscando? Isso quer dizer que eu estou fazendo a gravação, estou enviando e recebendo informação. Agora eu tenho só o pino TX aceso o tempo todo. Esse pino está me transferindo informações. Quais informações? Justamente o valor que ele está lendo no pino analógico. Como é que eu faço para ter acesso a essas informações? Eu clico aqui, ó, no meu monitor serial, aqui em cima do lado direito. Eu abro uma nova janela, vou colocar ela aqui embaixo, e ela é o meu monitor serial. Deixa eu organizar isso aqui da seguinte forma. Vou colocar esse monitor serial aqui embaixo. E aqui em cima eu tenho o meu Arduino. Deixa eu tornar mais... colocar assim mesmo. Eu fico abrindo um e fechando o outro. Pronto. Tem um monitor serial aqui. E aqui em cima eu tenho o código do meu Arduino. Perceba que ele está lendo um valor de 750, 751. Se eu for colocando a mão aqui, vou fazendo uma sombra, esse valor vai diminuindo. Vou colocar o dedo bem próximo aqui, vou colocar o dedo em cima, quase escondendo toda a luz que chega. Ó. O valor fica bem baixo, na casa de 70, 80. Quando eu solto, a intensidade de luz aumenta, o valor fica bem maior. Quer dizer, quanto maior a luminosidade, maior vai ser esse valor analógico que eu estou lendo. Já que maior é a voltagem que eu vou estar recebendo na minha porta analógica, tá? Esse valor está variando muito rápido, porque ele está enviando muito rápido essas informações. Eu posso colocar aqui um delay de 100 milissegundos. Vou gravar novamente, só para a gente visualizar um pouquinho. Com esse delay, ele vai mandar 10 vezes o valor lido desse pino por segundo. Então fica um pouco mais lento, fica melhor da gente acompanhar. Vou deletar a saída para a gente visualizar melhor. Tá vendo? Eu tenho aqui algumas informações importantes. Eu tenho essa auto-rolagem. Quando eu tiro, eu continuo recebendo os valores lá embaixo, só que ele não está atualizando automaticamente. Tá? Esse timestamp é o tempo, a hora que ele está recebendo essa informação.
Aqui eu tenho a opção do que está encerrando a informação. Quando é que ela se encerra? Eu estou trabalhando com println, então é quando eu tenho uma nova linha que ela se encerra. Aqui é a transferência, a taxa de transferência de dados. Se eu colocasse 19.200, vocês podem perceber que os valores, ele não consegue compreender os valores transmitidos. Tá? Ele só consegue compreender 9.600, que é o valor que eu especifiquei aqui. Eu não posso ler mais rápido do que eu estou recebendo, da mesma forma que eu não posso enviar mais rápido do que o meu computador vai ler. Tá? Tem que ser exatamente a mesma taxa de transferência. Aqui eu deleto a saída. Outra forma interessante da gente analisar esse sinal, eu venho aqui em ferramentas e escolho a opção plotter serial. Então agora eu tenho um gráfico que está plotando o meu valor, o valor do meu recebido pelo meu LDR. Eu vou colocando o dedo aqui, vou diminuindo a intensidade, vou aumentando, vou diminuindo, vou aumentando, e assim eu posso monitorando esse nível de radiação aqui, tá? Basicamente assim funciona um LDR, é um circuito simples. Você pode utilizar ele para controlar a luz. Eu posso, por exemplo, passar um corte aqui, dependendo da faixa que eu escolha, e no momento em que essa luz for menor do que 500, por exemplo, ligue um LED. Isso é assim que funcionam os sensores de luminosidade que tem nos postes. No momento em que a luminosidade cai muito, né, fim de tarde, ele vai lá e liga a luz daquele poste. Você não precisa ir lá ligar, ele liga automaticamente. Ficou até melhor, que melhorou um pouco a escala aqui, então a gente pode observar melhor. Então, no momento em que eu passo o dedo aqui em cima, a luminosidade cai, eu chego num patamar bem baixo, quando eu tiro ela sobe. Cai, sobe. Eu posso monitorar, vou baixando aos poucos agora. Percebe que a luminosidade vai baixando conforme minha mão se aproxima, eu vou fazendo uma sombra maior, ela vai diminuindo. Então, posso utilizar esse valor desse sensor para monitorar a luminosidade, tá? Pessoal, eu vou fazer a montagem agora do mesmo circuito. Eu não vou mudar o código, mesma coisa, só vou mudar o circuito. Vou utilizar o módulo LDR, tá? Então vamos tentar fazer utilizando agora o nosso módulo LDR. Vou desconectar aqui. Nossa comunicação serial será interrompida. Eu vou abrir um monitor serial. Deixa eu fazer o código, ele não vai deixar eu fazer agora, deixa eu baixar aqui. Ele só vai me permitir fazer isso quando o monitor serial, quando eu conectar de novo o Arduino. Então vamos lá, eu vou tirar aqui o meu LDR, vou tirar também o resistor, tá? Já que aqui nesse módulo, qual a diferença dele para o LDR sozinho? Ele já possui dentro dele essa resistência, tá? Ele já vai possuir o resistor no próprio módulo. Então, ó, ele tem aqui a informação S mais e menos. O positivo é o do meio, o sinal vai ser o da extremidade. Então, o sinal vai ser esse aqui, o positivo, e o menos é o GND, tá? Eu vou colocar essa descrição, vocês podem observar com calma na apostila de vocês. Então, eu tenho S mais e menos, conecto aqui. Vamos analisar o nosso sinal recebido no monitor serial. Bom, o sinal está de 202, conforme eu vou fazendo sombra, ele aumenta, tiro, ele vai diminuindo, tá? Esse LDR é interessante que, então, ó, conforme você faz a sombra, o sinal dele, a emissão, ele está aumentando, né? A voltagem ela está nesse caso aumentando. Quando você tira, ele diminui. Ele está ligado de uma forma inversa a que nós ligamos anteriormente o nosso LDR. Então, para utilizar ele, você vai ter que fazer uma calibração invertida. Quanto menor o sinal, maior a luminosidade. Quanto maior o sinal, menor a luminosidade. Mas, de forma geral, funciona da mesma maneira, tá? É isso, pessoal. Eu vou deixar para vocês um desafio para a próxima semana. O desafio de vocês vai ser calcular exatamente qual a resistência desse LDR. Eu não quero que você faça apenas a medida do sinal analógico, como a gente está fazendo. Eu quero que você converta esse sinal analógico em um sinal. Na verdade, a gente está fazendo a leitura do sinal analógico. A leitura do sinal digital que representa o sinal analógico. Agora sim. Ele está lendo um sinal digital obtido a partir de um sinal analógico. Eu quero que você converta esse sinal digital de volta em um sinal analógico. Ou seja, esse valor 228
é o meu sinal digital. Quero que você converta ele em voltagem. Bem simples, como a gente está trabalhando de 0 a 5 volts, multiplica por 4,88 milivolts ou 0,00488. E aí você vai ter o resultado em voltagem. Aí você vai pegar essa voltagem que você vai medir, que é uma voltagem de saída de um circuito divisor de tensão, e vai utilizar ela para fazer a medida da resistência do seu LDR. Então você vai colocar na mesma fórmula que eu coloquei, que eu descrevi bem na apostila, substituindo naquela fórmula o valor da resistência padrão para a resistência de 10K, sua resistência 2. O valor da voltagem de saída vai ser esse valor que você vai obter convertendo o sinal digital em um sinal analógico. Então, esse sinal analógico é um sinal de voltagem. Você coloca como voltagem de saída. Voltagem de entrada 5 volts. Você vai fazer essa fórmula, vai implementar aqui e ela vai, no seu print LN, o sinal de saída aqui vai ser o valor de resistência. E aí, por fim, você vai calcular se a resistência for maior do que 10.000 ohms, ou seja, 10 kΩ, ligue o LED. Se for menor, desligue o LED, tá? Esse é o desafio para vocês na próxima semana. É isso, pessoal. Quem está utilizando o módulo, toma cuidado, tá? Na fórmula vai ter uma diferença. No caso da fórmula, vocês vão calcular o valor de R2. Então você vai ter que mudar um pouquinho aquela equação para calcular o valor de R2. Utilize a equação que calcula o valor da resistência R2, tá?